aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu me apaixonei e que transformou a minha vida, é a física quântica. Bom, eu não vou falar dos princípios da física quântica, que são muitos, é uma coisa tão extensa que passaria um ano falando. Mas eu vou falar de como ela pode ser aplicada na nossa vida e na nossa sociedade. E eu escolhi um tema que eu chamei assim, a uma nova sociedade quântica. Bom, primeiramente, a gente fala muito de sociedade, e o que é uma sociedade? Tem muitas definições, mas a gente pode definir sociedade como padrões coletivos de pensamento, sentimento e ação. Mas tem várias definições de sociedade. Mas eu digo que duas pessoas que estão em relação, seja ela de qualquer natureza, seja familiar, seja empresarial, seja filosófica, seja espiritual, já se constitui uma sociedade. A sociedade tal qual nós conhecemos, 90% se acha no modelo mecanicista, que é o modelo que é baseado em padrões rígidos de isso tem que ser assim, só existe essa saída, o ponto de vista é esse, ou uma coisa dual, ou isto ou aquilo, é o ou. Nós estamos vivendo nisso por muito tempo e nisso se desenha a maioria dos conflitos que nós conhecemos, conflitos de raça, de política, a violência, a desigualdade. Como nós estamos falando aqui de diálogos para a paz, eu acho que uma abordagem quântica pode nos conduzir a transformações, né? Bom, o que seria então uma sociedade quântica? Seria uma sociedade em que os elementos abordariam princípios de totalidade, princípios no qual deixaríamos de ver o indivíduo como e incluí-lo como, digamos, numa massa criadora, né? Para que tenhamos uma sociedade criativa, é necessário que comece no indivíduo. Como o indivíduo poderia preparar-se para essa transformação, que eu diria uma transformação quântica? Primeiro, ele tem que observar a natureza. A natureza, ela é um livro aberto, sempre foi para o homem aprender a unidade e a totalidade do universo. Por exemplo, quando você observa, como o nosso cineasta aqui falou, os procedimentos naturais para uma vida sustentável, você vê ali tudo que a física quântica está pregando. Primeiro, tem que ser holística, que é tudo está interligado. David Bohm, o grande físico que está lá nos primórdios da formação das informações que nós temos acesso hoje, ele disse que existe dois tipos de realidade, né? Dois tipos de ordem. A ordem implicada está dentro de nós, nossos sentimentos, nossa intuição, e a ordem explicada, que é a parte externa, né? A parte externada do universo. Se nós começarmos a observar a natureza, começamos a verificar que os princípios quânticos estão todos ali. Vou dar um exemplo. O corpo humano, ele é feito de órgãos, né? Aparelho circulatório, aparelho nervoso, aparelho digestivo. Esses aparelhos, como eles fazem parte de um sistema, eles têm que trabalhar em perfeita harmonia.
o coração tem que bombear sangue para o cérebro. Se alguém se recusar, ou se tiver uma greve no corpo humano, vai haver colapso. Vai haver ou morte ou doença grave. Então, as sociedades teriam que funcionar como um grande organismo, onde cada órgão, cada instituição teria que colaborar com todo o restante, sendo uma unidade totalitária. Como ele falou, que um órgão não sabe o que o outro está fazendo, está com intenção, está trabalhando, mas ele não se conectou, não tem conectividade, então não alcança a totalidade. Como poderíamos ajudar a criar uma sociedade quântica, na qual tudo funcionasse como um todo? Nesse ponto, temos que voltar para o indivíduo. A física quântica ela é baseada no conceito dual, que é o de onda e partícula. A onda e a partícula se juntam e formam um pacote, né? Voltando ao conceito de sociedade e fazendo uma analogia, o indivíduo seria a partícula e a sociedade seria a onda. Só que não podemos atuar isoladamente. Se a partícula atua isoladamente, não há pacote. Então, o indivíduo tem que se elaborar para crescer no conceito quântico. Por exemplo, os dois princípios mais fundamentais da física quântica são dois. É o princípio do observador e o princípio da não localidade, que foi falado aqui, né? Mas tem muitos princípios, mas o básico é esses dois. Por que o princípio do observador? Porque o observador, ele altera a coisa observada. Quando eu observo algo, eu deixo de ser observador e me torno um pacote. Eu e o observado somos um sistema. E aí ocorrem várias mudanças. O princípio da não localidade é baseado no fato de que as coisas se conectam. Não importa aonde esteja. Como ele está falando, lá no Oreco aconteceu uma mudança num sistema vivo, que é o caso dos cogumelos, e onde houver aquele cogumelo, vai ter a comunicação quântica necessária para ver a mudança. É o caso dos macacos de Markov. Markov foi o cientista que descobriu a história da... Depois que 100 macacos começaram a usar uma ferramenta para quebrar o coco, automaticamente todos os macacos daquela espécie começaram a quebrar coco. Então o princípio da localidade, ele está em tudo, em todo o universo. Não é só na Terra, não é só no continente, não é só numa colônia de fungos, né? Ele está em todos os domínios. A gente observa isso até no nosso relacionamento humano. Quem de vocês já não... Agora mesmo, o Marcelo me ligou, olha, você aparece lá por volta daqui a 1 hora e tal, a gente se encontra. Chegamos juntinhos, encontramos lá na portaria, né? Não é coincidência. Essas coisas são comunicações através de uma coisa que se chama vácuo quântico, né? Como eu não estou dando aqui um curso de física quântica, né, uma palestra específica, eu tenho que explicar alguns conceitos. Por exemplo, as pessoas costumam falar de algo que se chama a lei da atração, você cria sua própria realidade, e isso trouxe muito movimento, muita popularização da física quântica. Um físico chamado Fred Alan Wolfer, que eu considerei um gênio, que trabalhou no filme Quem Somos Nós, em 1978 ele escreveu um livro chamado Espaço-Tempo Além, que foi o primeiro livro de física quântica que eu comprei. Olha, 78.
troquei coisa, não entendi nada. Bom, então ele falou que você cria a sua própria realidade. E daí, muitas pessoas levaram isso ao pé da letra e começaram a desejar tudo. Ah, eu quero um carro, uma Ferrari, um apartamento. E o que aconteceu? Que não conseguiram nada. O que aconteceu? Será que isso não é verdadeiro? Bom, o Amit Goswami, que é um físico muito competente, inclusive ele está indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo serviço que ele faz como ativista quântico, ele escreveu acho que já 9 livros sobre a física quântica, né? E ele disse o seguinte: o que há de errado nessa premissa, você cria sua própria realidade, é que ela não é só isso, você tem que trazer junto com isso algumas ações, algum conhecimento de um processo. Isso é um processo. O ser humano, quando a gente lê psicologia, a gente aprendeu que o Freud falou assim: o ser humano é formado de id, ego e superego. Sendo o superego a parte superior, o ego seria o policial, aquele que cuida para que tudo funcione, e o id seria o nosso animalzinho maluco, né, que quer tudo, né? Bom, o que o Amit fala é o seguinte: enquanto você viver no domínio do ego, eu quero isso, eu quero aquilo, para mim, eu preciso disso, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me informar, eu tenho que ter casa, carro, domínio do ego. Você está no domínio do ego. Você vai ter tudo que o ego puder te permitir. Se você quer que algo além disso te aconteça, então você tem que sair fora do domínio do ego. Se você quiser criar sua própria realidade, se você quiser criar uma, digamos assim, cumplicidade do universo e das leis da física, você tem que sair fora das necessidades do ego. E aí, como é que você sai fora das necessidades do ego? Bom, você tem que começar a pensar nos outros. Você tem que começar a pensar em mudança, em melhorar o mundo, em melhorar o outro. Por quê? Porque o outro é você. Você é o outro. Se o David Bohm falou que tudo está interligado, tudo, isso é ciência, isso é comprovado, através de laboratório, experiência e pesquisa. Se o outro sou eu, tudo que prejudicar o outro está prejudicando a mim. Tudo que beneficiar o outro está beneficiando a mim. Então, se eu começar a pensar no outro, se eu começar a me preocupar com o bem-estar do outro, com a espiritualidade, com a família, com o sustento, a sustentabilidade, eu estou melhorando a mim mesmo. E aí nós poderemos ter, quando as pessoas chegarem nesse nível, que pode talvez demorar um pouco, nós poderíamos sonhar de ter uma sociedade melhor, quem sabe talvez uma sociedade quântica, em que essa doença da nossa sociedade atual, que o mecanicismo trouxe, né, que é o egoísmo, o conflito, de um lado a riqueza, do outro a pobreza, tudo isso poderá desaparecer e ser substituído por um lugar onde todo mundo tem bem-estar, todo mundo tem prosperidade, todo mundo tem saúde, dentro dos limites da nossa condição humana, porque nós não somos eternos, né? Nós vamos morrer, nós podemos ter doença, mas numa limitação mínima de uma coisa natural, né? Bom, eu listei aqui alguns itens que uma sociedade quântica não pode deixar de ter, né? Por exemplo, ela tem que ser holística. O que é holística? É uma interdependência política, social e econômica.
o mais privado comportamento afeta os padrões sociais. Tipo assim, o Bin Laden, que teve um ataque de loucura e foi lá e derrubou as torres gêmeas, causou um impacto social de tamanho assim, devastador, igual um tsunami. Quebraram empresas, a bolsa caiu, o terrorismo ficou uma ameaça, né? Então, ela tem de dar respostas. Não pode dizer, isso não tem jeito, isso é assim mesmo. Política é corrupto. Os ricos são ladrões e tal. Não, isso não responde. Isso não serve mais para a sociedade hoje. Tem que chegar na resposta, né? Tem de ser de baixo para cima. A base tem que ter solicitação também. Não é só o topo da pirâmide que vai determinar como tem que ser as coisas, né? A base também tem que ser, não queremos mais viver nessas condições. Então, de baixo para cima também funciona. Tem que ser verde, tem que se preocupar com a natureza, se preocupar com a sustentabilidade, se preocupar com manter a floresta, manter os animais. Os animais têm que fazer parte da nossa... Não pode ser só para criar, para a gente comer eles, não. Né? Tem que ser espiritual. Espiritual é o seguinte, tem que haver a volta do significado. Porque hoje parece que as pessoas vivem por viver, elas vivem para ganhar dinheiro, ganham dinheiro para ter uma casa, para ter um carro, para fazer um curso. Será que é só isso a vida? Então tem que trazer de volta o significado. E tem que dialogar com a ciência, né? Hoje a gente está vendo, que eu vi no jornal a semana passada, que o Vaticano está estudando um meio de se redimir do que ele fez a Galileu, né? Que aqui foi um absurdo. Galileu viveu preso em casa o resto da sua vida, só porque ele descobriu que a Terra era redonda e falou isso. E a igreja não sabe como consertar esse erro, né? Então, é muito importante que a ciência popularize, que as pessoas comecem a saber o que a ciência está descobrindo, que hajam verbas, que os cientistas não sejam taxados de malucos. Eu estava lendo num livro que até 1950, filme de ficção científica era coisa de maluco. Os cientistas tinham vergonha. Os cineastas, será que eu vou fazer esse filme? Não vão achar, não vou me queimar. De 50 para cá, depois que James Crick descobriu o DNA, né, a espiral, foi que passou a ser respeitado os filmes de ficção científica. Até então, era uma aberração, uma bizarrice. Então, olha, gente, só 50 anos, 50 não, 60 anos, só 60 anos que nós podemos viver um paradigma de poder ler ciência e poder dizer, eu gosto disso, eu adotei esse tipo de leitura. Porque daí para trás era coisa de maluco, né? E outra coisa é que de 60 anos para cá, as descobertas científicas, dado a ignorância do ser humano, a ignorância dos governantes, trouxe um desastre para o mundo, que é a coisa da devastação, de usar as máquinas para depredar o meio ambiente, de usar as máquinas para acabar com a natureza, né? Por quê? Falta de informação. Porque a ciência não falou que era para isso, né? Mas o capitalismo selvagem pegou todas as descobertas científicas para depredar a natureza, escravizar o ser humano e transformar a vida moderna numa escravidão. Mas grupos como esse, né, cabeças engajadas num novo paradigma, pode começar a plantar uma semente, a reunir grupos e
fazer uma transformação. E quem sabe a gente um dia pode chegar a uma sociedade melhor, mais justa, mais holística, mais focada, mais saudável, né? Mais espiritualizada. Bom, é isso que eu queria dar o recado, né? É um recado curto, porque foi assim, muito de repente, né? Traz aqui, né? E o tema é paz, e eu acho que sem isso não podemos falar de paz. Sem estarmos com bem-estar, saúde, espiritualidade, não tem como conseguir, né? Quero agradecer a atenção de vocês. Ok?